concepção divina que Jai, Sri Maharaj que Jai. Então ele está aqui no assunto. Bom, nenhum reconhecimento dos Jati Brahmanas, Jati Goswamis, esses Babajis, a missão Ramakrishna, todos os inimigos, nenhum amigo, esta é a Gaudiya Mata, né? Sozinhos eles estão lutando com todos que existem em nome da religião ou religião misturada. Então ele está falando da missão de Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que era pregação, e pregação significa um desafio, ou seja, você está desafiando Maya, né? Então Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele queria desafiar todos os conceitos, os falsos conceitos, as falsas religiões, os babajis, né, as apasampradayas, né, apasiddhantas. Então, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu diz que ele é Patita Pavana, ele é muito, muito misericordioso, né, Mahaprabhu, a gente sabe disso, né, Namo Maha Vandanyaya, né, ou seja, é o mais magnânimo, mais misericordioso, ou seja, ele está distribuindo aquilo que ninguém nunca distribuiu, que é o Krishna Prema, e ele está distribuindo isso para pessoas desqualificadas, imagina, dando coisas assim, jogando coisas, enfim. Mas só que ele não podia escutar nenhum conceito de Apasiddhanta, né? Então toda vez que tinha Apasiddhanta, ou seja, alguma coisa contrária ao nosso Siddhanta, né? Mahaprabhu ele ficava nervoso. Então por isso Swarupa Damodara, que era o seu secretário, ele qualquer coisa que escreviam para Mahaprabhu, ele primeiro olhava e via se não havia nenhum desvio, se não havia nenhuma, né? Aí ele falava, não, pode entregar para Mahaprabhu, né? Porque ele não queria que Mahaprabhu ficasse chateado. Então esse era o ponto, né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta é a mesma coisa. Ele era muito misericordioso, né? Ou seja, como guru, ele era tão suave como a flor, mas também era o guru leão, muito mais pesado que um trovão. Então geralmente essa característica do guru, né? Primeiramente Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele continua sozinhos, nosso Guru Maharaj, com base nas conclusões de Bhaktivinoda Thakur, pegou a espada e declarou guerra contra o mundo inteiro. Essa era a sua característica. E isso era Prabhupada. Ele não queria... Ele disse que a consciência de Krishna, né, ou seja, ela ia esmagar os conceitos, ia esmagar o Ocidente, não ia deixar nada em pé. Ou seja, e sozinho, não era... Porque, por exemplo, quando perguntaram a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, qual é o seu parivar, ou seja, qual é a sua família espiritual, né, porque tem Nitananda Parivar, Gadadhara Parivar, enfim. E ele dizia, né, Bhaktisiddhanta Parivar, ou seja, ele estava seguindo, né, todos os ensinamentos de Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur Parivar. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Parivar. Então isso era a ideia dele, ou seja, tanto é que ele não conseguiu, né, escrever, publicar muitos livros, porque ele queria publicar aquilo que Bhaktivinoda Thakur estava produzindo, né? Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu mais de 100 livros, muitas canções, e Prabhupada Bhaktisiddhanta acreditava nisso, né? Então ele falou. Então essa foi a ideia central de Prabhupada, né? Devo capturar todos os pontos importantes de Maya onde quer que eu os veja, né? Então é essa a ideia que ele queria. Continue cantando e fazendo serviço, né? E você vai conseguir lutar contra a Maya. Porque na realidade, se nós queremos pregar, se nós queremos ajudar as pessoas, nós temos que cantar. E essa era a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que nós deveríamos cantar o máximo possível. E ele recomendava, né? No caso, ele recomendava 64 voltas, né? E 64 voltas, fazer serviço e pregar. Essa era a ideia dele. E quando algum devoto perguntava, mas Prabhupada, como a gente vai... eu não tenho tempo, como, né? Como eu vou fazer para cantar 64 voltas e fazer serviço e pregar? O que o Prabhupada dizia era... faça o seu tempo, né? Essa era a instrução dele. Você tem que conseguir o tempo de cantar
64 voltas e fazer serviço e pregar. Claro que alguns devotos não conseguiram mesmo, né? Devido a talvez se envolver em muitas atividades, enfim. Mas Prabhupada esse era o desejo dele, né? Ou seja, continuar cantando, continuar fazendo serviço, né? Aí diz que um dia em Allahabad, talvez naquele mesmo ano que o Swami Maharaj, né, que é o Swami Maharaj, nosso Prabhupada, né, que ele foi iniciado em um parque, nosso Guru Maharaj desafiou. Eu lanço um desafio, assim como os lutadores desafiam qualquer um para lutar, em um campo 2 lutadores se enfrentam, assim como aquele que se tornou um maometano depois de ser cristão. Então ele diz, estou pronto para lutar com qualquer pessoa, para mostrar que a posição mais alta é ocupada por meu Gurudeva, Bhaktivinoda Thakur, Gorakshorodas Baji Maharaj, Mahaprabhu. Que qualquer um que venha lutar comigo para decidir, estou pronto, isso ele disse, estou pronto para desafiar qualquer um e todos. Eu quero estabelecer meu Gurudeva em um trono no lugar mais elevado, né? Então essa era a ideia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Inclusive, se diz que quando ele caminhava na rua, né, muitas pessoas, um impersonalista, por exemplo, Mayavada, ele saía, ninguém queria desafiar Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Aí se conta uma história que quando porque ele era muito, muito forte, assim, ninguém conseguia debater com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Tem esse passatempo muito famoso, né? Que ele escreve, ele vai dar um discurso, né, entre Brahmas, né, Brahmanas e Vaishnavismo, né, ou seja, quando ele foi lá e ele começou a elogiar os Brahmanas, né, citar muitos versos das Escrituras, depois ele vai e começa a citar outros versos mostrando que os Vaishnavas eram superiores, e todo mundo ficou quietinho, ninguém conseguiu, né, responder ele. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, sabe, ele era um astrólogo, né, muito poderoso, né, o melhor astrólogo da sua época, né, ele estudou muito antes, né, e inclusive ele teve muitos discípulos, muitos alunos, mas depois ele largou tudo isso para se dedicar à pregação. E quando, em algum momento, né, houve um outro astrólogo que começou a especular muita coisa, a misturar muito a astrologia ocidental com a astrologia védica, enfim, fez uma mistureba tremenda, e os seus antigos discípulos, cara, não conseguiam derrotar esse astrólogo, porque ele era muito poderoso, era muito erudito. Então chamaram o Prabhupada Bhaktisiddhanta para conversar com ele. Mas o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele já não queria mais isso, não queria, enfim, não queria mais se envolver em debates sobre astrologia. E aí eles insistiram muito, e pelo afeto a esses seus ex-discípulos, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele foi lá, né, ele foi lá desafiar o astrólogo. Então dizem que ele começou a citar a escritura e começou, né, o astrólogo ele ficou tão envergonhado, assim, ficou tão nervoso, disse que ele urinou e defecou no meio da assembleia, né, assim, foi uma coisa assim meio estranha, mas enfim. Mas esse era Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era muito forte, assim, estava disposto a desafiar todos os conceitos, e para isso ele andava de automóvel, ele preparou carne para oferecer para os ingleses, que eram, né, pessoas muito importantes na sociedade. Ele estava, inclusive o Sri Maharaj, ele falou que era um brahmana, né? Ele era um brahmana de nascimento, um nascimento assim muito elevado, uma pessoa muito estrita desde criança, né? Ele ficou assim abismado quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta pediu para preparar carne, né, para oferecer para as autoridades inglesas. Mas o Prabhupada Bhaktisiddhanta, César Maharaj dizia, não, eu estou muito preocupado, abismado, o que vão falar da gente, né? E o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou assim, não, eu já decidi isso há milhares de anos antes, né? Então, há milhares de vidas antes, uma coisa assim que ele falou. Então, ele falou, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para Mahaprabhu, qualquer sacrifício. Isso era Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Inclusive ele disse, no Ocidente eu até acho que a gente deveria servir carne nos templos. Aí Samaraj assim como ficou abismado com essa mentalidade dele, porque ele, Prabhupada Bhaktisiddhanta, de certo modo, ele achava que na pregação no Ocidente ia ser difícil
de ir para frente se não oferecesse carne. Mas quando o Swami Maharaj Prabhupada veio aqui, ele viu que realmente poderia ter uma dieta vegetariana que fosse atrativa para todo mundo, né? E também na Inglaterra uma vez, acho que foi com... Bom, não lembro com quem foi, mas eu sei que acho que foi com Bom Maharaj, parece, que eles fizeram uma hospedaria, assim, como um guest house, alguma coisa assim, onde eles recebiam voluntários, né? E o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou que era para servir carne, que não tinha problema, enfim. Assim era o Prabhupada Bhaktisiddhanta.